A gente começou na semana passada a ver o solo, aqui, o solo era, deixa eu ver como foi que a gente esqueci, à beira do caminho, a gente não terminou, e a gente entrou ali falando sobre as emoções, e a gente entrou no coração enganoso, em que está lá em Jeremias 17:9, e que fala assim, o coração é mais enganoso que qualquer coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E tem um ditado aí no mundo, né, que fala, né, que a gente deve, não, eu tenho que seguir meu coração, eu vou seguir meu coração e vou fazer o que eu estou sentindo no meu coração, o que ele está falando, e quantas pessoas que seguiam somente por isso e acabam tomando decisões erradas, porque tá sentindo, aliás, hoje em dia, na atualidade, a identidade das pessoas né, está muito ligada a isso. Eu estou sentindo que eu sou isso, então eu sou isso. Eu estou sentindo esse determinado desejo, então eu sou isso, por causa do que eu estou sentindo, do que eu estou, né, do que o meu coração está dizendo. E o último, eu vou começar a compartilhar aqui, e eu vou começar colocando o último slide que a gente viu na semana passada, para a gente poder dar continuidade. Então, olha aqui, deixa eu aparecer aqui. Esse último slide. Não devemos confiar cegamente no que sentimos ou pensamos, mas sim buscar a orientação de Deus, porque só Ele conhece verdadeiramente o nosso interior. Então, a gente veio falando sobre isso, porque que a gente não deve confiar cegamente só no que a gente está sentindo, no que a gente está pensando. A gente leu esse versículo, e aí agora a gente entra numa aplicação prática desse versículo, em que fala assim, mas como isso se revela? Como se revela isso de que eu não devo estar me guiando somente por isso que eu estou pensando ou por isso que eu estou sentindo? E aí, aqui no slide, tá falando assim, ó, nem tudo que você sente é verdade. A Márcia Ferraz está aqui, ela, volta e meia, ela cita uma frase que eu, se eu não me engano, acho que ela já comentou que é da Joyce Meyer, que fala assim, a mente mente, né? Então, assim, nem tudo que a gente está pensando, nem tudo que a gente está sentindo é verdade. Às vezes a gente pode sentir, isso é o melhor para mim. E aí eu lembro da palavra de Deus, né, que fala que ao homem, né, homem em sentido genérico, né, homem ou mulher, o ser humano, né, todos os caminhos parecem perfeitos, mas há caminhos que são caminhos de morte. Então, será que basta eu confiar? Isso é melhor para mim pelo que eu tô vendo aqui, pelo que eu estou sentindo? Eu estou sentindo que é o melhor. Né? Uma outra coisa, eu tenho razão, então se eu tenho razão, está tudo certo, é isso aí, eu não abro mão da minha razão, eu vou ficar com ela, e a palavra de Deus nos orienta, né, de que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas, ou seja, passa por uma, será que eu tenho razão é o suficiente? Basta? Ou será que o mais importante é reconhecê-lo em todos os nossos caminhos e fazer aquela oração que a gente depois, a gente já falou em outros momentos, ainda vai falar, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, né, e guia-me pelo caminho eterno, né? Porque será que as minhas razões, né, estão baseadas em quê? E uma outra frase que às vezes a gente sente também, não tem problema fazer isso não, todo mundo faz, a gente fala, você não é todo mundo, né? As mães falam isso, não tem problema fazer isso não, e aí a gente lembra do apóstolo Paulo que fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isso, gente, é muito interessante a gente pensar isso, porque às vezes a gente pensa que não, eu não devo fazer só isso aqui, porque isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, então eu não devo fazer. Mas existem coisas que às vezes não são pecados, mas se elas estão me fazendo desviar o meu olhar, assim, de estar fixado firmemente no autor e consumador da minha fé, que é Jesus, será que vale a pena eu fazer?
Porque não é um pecado, eu não estou roubando, eu não estou matando, eu não estou fazendo nada disso, eu não estou mentindo, mas às vezes é uma coisa que não tem problema nenhum para Ellen, para Ângela, para Vanessa, mas às vezes para mim vai me fazer desviar o meu olhar de estar em Cristo. Então, será que vale a pena eu seguir em frente? Então, a gente tem que estar pensando sobre isso e pegando essas coisas e colocando diante de Deus para Ele estar sondando, para Ele estar vendo ali as nossas veredas. E aí, Jeremias 17:9, eu vou ler de novo. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17:9 está alertando algo para a gente. Sentimento não é um guia confiável sozinho. Sentimento por sentimento, sabe por quê? Porque ele sozinho, tá? É aquela história que às vezes eu falo, estou deixando Deus aqui fora dessa equação. Só o que eu estou sentindo. Gente, é um perigo, porque o que eu estou sentindo pode estar sendo influenciado pelo que eu estou vivendo nesse momento, pelas circunstâncias que eu estou vivendo. Ele pode estar sendo influenciado pela fala de outras pessoas, né? Chegando e falando, não, isso aqui, pela conversa de outras pessoas, pelo ponto de vista de outras pessoas, ou até mesmo por aquilo que eu estou deixando entrar na minha mente, seja através do que eu estou vendo direto na internet, do que eu estou lendo, dos locais que eu estou frequentando, das pessoas com as quais eu estou me relacionando. Então, na verdade, ai, Senhor, será que eu vou conseguir botar aqui para a pessoa entrar? Não, eu vou ter que sair aqui. Espera aí, gente, tá? Vou ter que sair. Já me esqueci como sai, Jesus do céu. Ai, Deus, espera aí que eu me esqueci. Não é aqui, não, não é aqui. Espera aí, gente. Ah, tá aqui. Voltei. Mostrar minha tela. Ah. Gente, eu vou ficar assim, tá? Porque se chegar alguém, vocês estão conseguindo ver a tela? Beleza. Porque se chegar alguém, eu consigo continuar a fazer, mas aí vem aquela coisa que eu não consigo passar, né? Igual semana passada aí, tá vendo? Eu vou ter que, igual semana passada, peraí, deixa eu ver aqui de novo, apresentar, não, apresentar outra coisa não, só rapidinho. Você está compartilhando, porque é engraçado, quando eu faço isso, eu não consigo passar a tela. Deixa eu parar o compartilhamento e voltar de novo, peraí. Eu não sei se eu que não sei, provavelmente, né? Aí, tá vendo aí? Chegou a gente. Aí, agora, Jesus do céu, vamos ver aí. Vou ter que parar aqui de novo. Pronto, vamos ver se agora vai. Não vai, tá vendo? Jesus do céu. Pastora, Ah, minha foto nos 3 pontinhos, bota como, eu não sei se é administradora ou colaboradora dessa live, que aí a senhora vai passando e eu vou aceitando quem vai entrando. é? Como que eu faço? Eu clico na tua foto? Isso, aí tem 3 bolinhas. Ah, tem. Isso. Ué, tá falando só remover da chamada, não assistir ou mostrar o vídeo completo. Nos 3 pontinhos que aparece em cima de você. Não aparece para... Não, não. Não, deixa eu vou. Onde eu estava agora que eu já me perdi? Qualquer Deixa eu ver coisa, se eu vê se consigo. dá pelos participantes. Clicar onde estão os participantes, aí vai Isso, até a Ellen e se por lá dá. isso, pode ser que sim. Clicar onde Porque está a eu sei que tem lista uma dos forma aqui. participantes. Isso. Ah, Jesus, eu vou ter que estudar isso aí, tá vendo? Ah, aqui, né? Ah, tá, entendi. Deixa eu achar a Ellen aqui. Ah, tem 3 pontinhos aqui. Isso. Não. Fixar na tela, pedir para parear seus blocos, não assistir ou remover da chamada.
Ou então desativar o som. Não, deixa eu continuar aqui como eu estava, que agora eu já esqueci. Esse que é o problema, eu esqueço. Aí eu esqueço o que eu tenho que fazer. Jesus do céu, tem misericórdia de mim. Não, peraí, parar aqui. Parar de compartilhar e aí vou voltar de novo a compartilhar. Se chegar alguém, eu já vou parar direto e depois eu volto. Picture. História com... Ai, Jesus, transferir a chamada para cá, não. Não vou transferir nada. Pior que a gente está perdendo meu tempo aqui. Jesus, me ajuda aqui, Senhor. Pastora, já está aparecendo a tela já. Ué, tá, mas para mim não estava. Para a gente aqui estava, agora que saiu. Não, agora eu tirei mesmo, porque não estava aparecendo para mim. Não, não é que não apareça. Aparece, mas eu não consigo... Eu não consigo passar, entendeu? Aí está falando aqui desse picture in picture, mas aí não passa para mim, entendeu? Aqui, ó, eu não consigo passar a tela. Esse é o problema, não consigo passar por nada. Gente, eu vou tentar só mais uma vez, senão eu vou ficar sem coisa mesmo, infelizmente, porque aí quando eu consigo, eu não estou conseguindo tirar aqui da outra... será que eu consigo por aqui? Deixa eu tentar aqui, gente, na outra tela, deixa eu ver se eu consigo. Não, não é aqui. Compartilhar. Está aparecendo para vocês a tela? Tá? Então, Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver se passa agora. Então aqui, deixa eu ver se vai passar. Ai, glória a Deus. Então, Jeremias está falando, olha, antes de você agir, antes de você fazer alguma coisa, né, pergunta ao Senhor, sabe? Vai lá, não tenta agir sozinho, não. Hoje, na leitura, né, daquele devocional Experiências com Deus, e ele estava falando do Senhor e do servo. Né? Nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, eu sou servo, Ele é o meu mestre, e o Senhor, ou o mestre, que diz para a gente o que a gente deve fazer, qual a direção que a gente deve tomar, não é o contrário. Eu, como serva, que vou dizer, olha, deixa eu ver se isso aqui se encaixa na minha agenda, deixa eu ver se dá para eu fazer isso aqui que você me pediu. Não. Sabe, é uma questão de rendição. E aqui também passa por isso, eu não sou autossuficiente. Não, é o que eu estou sentindo e ponto final, eu tenho a razão, como a gente falou ali. Então, vá, antes de agir, pergunte ao Senhor, isso está alinhado com a vontade de Deus? Ou só com o que eu estou sentindo agora? Porque, às vezes, eu estou naquele desejo enorme ali, e é só para o momento, e eu lembro lá, e a gente já falou isso outras vezes, eu lembro lá de Eva, né? Lá naquele bate-papo ali com a serpente, né? E sendo ali enrolada e iludida, porque ela queria, né, aquele desejo de ser igual a Deus, e aí vendo que aquela árvore era boa, agradável, boa, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido e ele comeu. Ou seja, peraí, eu estou sentindo essa vontade aqui agora de ver, eu estou vendo que a árvore era muito boa, ela é muito boa, ela é agradável aos olhos, não, ele é desejável para me dar entendimento tal como Deus.
Eu vou ter o entendimento do certo e do errado, do bem e do mal igual a ele. Peraí, não, eu estou sentindo, eu preciso disso agora, eu preciso disso. E aí foi para o desejável. E deixou aquilo, como eu sempre falo quando eu cito esse versículo, aquele outro lá que parece, esse é Gênesis 3:6, mas que parece tanto com o versículo que está em Romanos 12:2, em que fala que a vontade de Deus também é boa, também é agradável, só que é perfeita. Né? Não é desejável. Aquilo que se intenta ou que se deseja, claro, para satisfação imediata. Eu preciso satisfazer isso aqui, é o que eu estou sentindo agora, vocês estão entendendo? Eu estou sentindo agora. E sem medir as consequências. E foi o que aconteceu. Quando ela pegou, eles comeram, eles desobedeceram, e ali entrou a morte. A morte física veio depois, uma consequência do pecado, mas a morte espiritual, a separação de Deus, foi na hora. Então, não seguia só pelo que você está sentindo. E olha só, gente, a gente usa essa expressão, eu tô sentindo um negócio aqui dentro, e eu eu não quero estar sendo assim aqui, sabe, legalista. Eu falo, não pode falar isso. Não, quantas vezes falou, olha, eu senti no meu coração de falar isso. Isso é uma linguagem nossa, eu não estou criticando a linguagem, não é isso. Eu estou criticando a gente, eu posso falar, olha, eu estou sentindo no meu coração, mas já tendo orado e percebido que, na verdade, eu estou falando, olha, do meu espírito, olha lá no meu espírito, o Espírito Santo está colocando algo aqui que eu queria compartilhar com você. Vocês estão entendendo? Não é a linguagem, não é falar, eu não posso agir o que eu estou sentindo, não é falar isso, gente, é se deixar guiar. Somente pelas suas emoções e pelos seus sentimentos. Nós precisamos ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E o que ele mais deseja é nos guiar. O que ele mais deseja, o que o Senhor mais deseja é nos guiar, gente, é nos dirigir. Romanos 8,14. Romanos 8,14, que fala: todos os que são guiados por Deus são filhos de Deus. Então, assim, eu gosto, eu já falei isso para vocês também, de uma versão que fala: todos os que se deixam ser guiados, passa pela minha vontade, passa pela minha rendição. Sabe? Então, por isso aquele pedido ao Senhor para Ele nos sondar e para a gente reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. E aí a gente continua, vai dar certo, se Deus quiser, glória a Deus. Que a gente também tem que ter cuidado com a autojustificação. O coração enganoso faz a gente arrumar desculpas para todas as coisas erradas. Todo. Sabe aquela história? Nós somos muito rápidos para julgar a outra pessoa, uma outra pessoa. E está errado, não tinha que ter feito, é pecado. Nós somos muito fáceis para julgar os outros, mas muito complacentes com nós mesmos. Muito complacentes. Para os outros, muitas vezes é aquele dedo em riste, aquela acusação. Para a gente, tem sempre uma justificativa. Não, mas é que... Sabe por quê? Porque... Sabe por que eu peguei essa fruta aqui para comer? O Adão, né? Quando chegou lá para Jesus, para Deus. Não, mas olha só... quer dizer, a serpente me enganou, ela... Adão, não, mas olha só, a mulher que tu me deste, a gente vai justificando a culpa não foi minha, não. A culpa foi da serpente que me enganou. Não, Deus, olha só, a culpa não foi minha, não. A culpa foi da mulher que tu me deste. Na verdade, o culpado era Deus, né? Indiretamente, ele estava falando: a culpa é tua, porque você que me deu. Você que me deu, quer dizer, eu não tive nenhum poder de escolha, eu não estiquei a mão, não peguei o fruto, não dei uma mordida, não mastiguei, não engoli, eu não fiz nada.
É muito fácil a gente justificar, e aqui tem algumas desculpas, todo mundo faz, e aí eu falo, vou falar o que eu falei lá na classe, nova mulher, você não é todo mundo. Você é nova mulher, uma filha amada, né? Que fala da sua paternidade, uma mulher que tem uma identidade firmada em Cristo e que é dirigida pelo Espírito Santo. Não é tão grave assim. Pode não ser tão grave assim, mas é grave. Qualquer coisa, gente, que me afaste, que eu falei ainda há pouco, pode não ser pecado. Mas se está me afastando de olhar firmemente, está me desviando o olhar, isso pode, daqui a pouco, se tornar cada vez mais longe. É igual quando a gente erra. A gente está ali no Waze e erra a rua que tem que entrar. Gente, agora que eu estou melhorando isso, eu era mestre, eu fazia tudo errado. Ele estava ali, ele devia ficar, não acredito, meu Deus, eu mostro aqui, ela faz tudo errado. Mas agora agora eu já sei, já até fui viajar com esse e fui certinho. E aí, às vezes, é uma ruazinha que eu entrei errado. O ponto que eu tenho que ir é ali na frente. Tá, é só uma ruazinha, rapidinho eu conserto. Mas se eu não consertar, se ele continuar mostrando para mim e eu entrar em outra rua errada, e ele mostrou, não, peraí, agora tu já foi um pouquinho mais longe, mas vamos, aqui, estou te mostrando a rota aqui de novo. E eu entrar em outra rua errada, eu vou me afastar cada vez mais do alvo para onde eu queria chegar, do meu ponto de chegada. E vai ser assim, de pouquinho em pouquinho, de rua em rua errada. Eu vou me afastando cada vez mais. E é isso que a gente tem que entender. Não é tão grave assim, não. Isso aqui é coisinha simples. Só que a palavra de Deus nos fala, isso aqui não é para jogar peso em vocês, não, gente. É para a gente ter consciência. Sabe, não é para jogar peso em nome de Jesus. Não acha isso, não. Mas é porque a gente precisa ter consciência dos nossos atos. Nós precisamos assumir a nossa vida e falar assim, eu quero ser dirigida pelo Senhor, eu não quero andar pelas minhas próprias pernas, não. Ainda bem que podemos recalcular, deixa eu abrir aqui para ler. Ih, Jesus, não vou abrir agora não, que eu não estou achando, vai sumir. Depois eu leio. Tá? Depois eu leio, pode deixar. Que agora eu vou ter que tirar aqui, vai dar ruim aqui para mim. Deixa assim que tá bom. Como que eu falei? Me perdi aqui. Não é... Me perdi. Sim, não é tão grave. Só que a palavra de Deus diz, sabe o quê, queridos? Que um abismo chama outro abismo. Eu contei um dia, não sei se foi aqui, de uma pessoa que eu conheci, e ela falava assim, eu não bebia nada. Bebia nada, nada, nada. Era cristã, não bebia nada. Mas aí, uma pessoa falou assim, prova isso aqui, é gostoso. Não, prova isso aqui, não tem problema não, gente. Tem problema, o problema é se embriagar. Toma aqui esse golinho aqui. Aí ela tomou, gostou. E aí falou assim, eu não bebia nada, mas quando em algum momento tinha aquela determinada bebida ali, eu tomava um pouquinho, que era tão gostoso, tão refrescante. Aí o tempo passou e aquilo ali foi dando um desejo de experimentar outras bebidas. E hoje já bebe aquilo, já bebe cerveja, já bebe não sei o quê, já bebe um monte de coisa. Vocês estão entendendo? Um abismo chama outro abismo. Eu não estou aqui para jogar peso de bebida, nem isso não, estou dando um exemplo. Sabe? E qualquer outra coisa. Eu mereço, eu vou me mimar. Eu vou me mimar. Eu mereço fazer isso aqui, eu vou me mimar. E essa questão aí do eu mereço, gente, principalmente para questões de compras, de cartão de crédito, em outras palavras, meter os pés pelas mãos nessa área financeira é muito comum. Eu mereço. Eu não estou nem questionando se você merece ou não merece, mas o Senhor está pronto a nos dar sabedoria do que a gente pode ou não pode fazer, da hora de fazer ou não. É a hora de se mimar agora? Tá, tudo bem.
Tá bom, mas se não é a hora, não se mima agora não, deixa para se mimar daqui a pouco. Você está entendendo, gente? E o Senhor está pronto para nos dar sabedoria. Não haja sobre pressão. A Larissa está para fazer uma cirurgia agora do Jesus do céu. Como que eu vou botar a pessoa para entrar? Peraí, cadê? Já entrou. Ah, tá. Entrou. A Larissa está para fazer uma cirurgia agora de desvio de septo, e a gente já estava esperando esperando a autorização, né, do plano e esperando a vaga da médica, aquelas coisas todas. Aí ela chegou ontem aqui, a médica botou que ia operar na quarta-feira que vem. Eu falei, quarta-feira que vem não dá. Teu pai vai operar a outra vista, como que eu sozinha em 2 hospitais diferentes? Não tem como. Boa tarde dela. E aí, por que eu estou falando isso? Que aí a secretária da médica, não, mas ela falou que, ou então tem que ser no outro dia, que também que não ia dar tempo, não ia ter como. Estava batendo, eu falei, Larissa, não tem como. Não, mas ela falou que senão não vai ter, o hospital não tem mais vaga para operar. Eu falei, como o hospital não tem mais vaga para operar, gente? O hospital vive disso. Pressionando. Falei, avisa que não dá. Tem outras cirurgias, está aqui na fase que tá, aqui virou moda, né? A cirurgia aqui em casa. Um opera aqui, outro opera ali. Aí eu falei assim, não dá, espera, fala que só para junho. Pronto. Aí ela foi, conversou com a moça, ainda há pouco ela mandou uma mensagem, ela marcou a cirurgia lá para o meio de junho. Pronto. Por que eu estou falando isso, gente? Porque às vezes as situações ao nosso redor vêm nos pressionar para que a gente tome decisões. E o hospital não tem vaga, o hospital não sabe nem quando vai ter vaga para operar, e não sei o quê. Deixa falar. Fala que não dá para ser antes, porque tem outra cirurgia, outra pessoa que vai operar da família. Então, pronto. E no dia seguinte apareceu vaga. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Isso aqui eu dei esse exemplo, que a gente está vivendo uma coisa, mas às vezes a gente toma decisões pressionadas pelas circunstâncias, sem parar para avaliar. Por quê? Deixa eu dar um exemplo aqui, claro. Dia 20, a cirurgia do Bernardo já está marcada. Como que eu não teria como? Então, ela falou que ela pode operar dia 20, e dia 20, 22, para pregar num congresso em outro estado. Como eu vou viajar com você operado? Não, a moça falou que a cirurgia é muito simples. Eu entro num dia no hospital e saio no outro. E é verdade. Só que acontece um atraso, tem alguma coisa, não sai. E aí? Não, é a cirurgia de emergência? Não. Então, para que eu vou ser pressionada? Vocês estão entendendo? E pronto, tudo se resolveu. E esse aqui é um exemplo que a gente viveu de ontem para hoje. Mas quantas vezes as situações nos pressionam e a gente toma decisões precipitadas pela força das circunstâncias, ou porque não, eu tenho que resolver, isso está mexendo comigo, está mexendo nada, ora, pede a direção de Deus, Senhor, no teu tempo, e a gente orou ontem, Senhor, no teu tempo, abre a porta para aquele hospital no teu tempo, no dia marcado, por ti. E pronto, hoje apareceu a vaga. Né? Então, esse versículo, né, nos chama a gente a ter honestidade espiritual, reconhecendo quando estamos nos enganando. Sabe, a gente sabe. E olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, de boa. Muitas vezes, a gente, ou na maioria, a gente sabe se eu deveria me mimar ou não, a gente sabe se a gente deveria seguir em frente ou não com determinada coisa, a gente sabe se a gente deveria falar ou ficar calada, sabe? E a gente segue somente pela emoção, e muitas vezes depois sofre, até mesmo no falar. E eu já errei com isso, gente. E todos nós somos passíveis de erro. E Provérbios nos alerta, né? O que guarda sua boca e sua língua, guarda
das angústias à sua alma. Quantas vezes a gente está falando, e, não, eu tenho que falar, se eu não falar, eu vou explodir, se eu não falar, eu vou ter um infarto. Vai ter infarto nada, gente. Se o Espírito Santo mandar tu ficar calada, te garanto que ele não vai te fazer ter infarto, não. Ele não vai te fazer ter infarto, não. Você não vai ter infarto, não. Seja dirigida pelo Espírito, eu estou batendo nessa tecla. Porque ele está pronto a nos ensinar. Eu e você temos o Espírito Santo dentro da gente para nos ensinar todas as coisas, para nos mostrar todas as coisas, para nos lembrar de todas as coisas, para nos apontar o caminho que a gente deve andar. Então, nós não precisamos ser guiadas por emoções. Se uma pessoa ainda não nasceu de novo, ela vai ser guiada pelo eu dela e pelas emoções mesmo. Porque o espírito dela está morto, não tem, dentro dela está morto, não tem a ação do Espírito Santo, mas eu e você temos a ação do Espírito Santo, e o Senhor está falando, reconhece-me em todos os teus caminhos, e eu endireitarei as tuas veredas. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Alguém necessita de sabedoria? Peça a mim que eu dou a todos, liberalmente não peço nada em troca. Então o Senhor está nos entregando a faca e o queijo na mão para que a gente não precise caminhar pelas nossas emoções. Mas a decisão é sempre nossa. Ele não vai nos forçar, vem aqui, você vai ser dirigida pelo Espírito. Não, é minha decisão. Desejar e querer buscá-lo. Mas vamos lá, continuando aqui. Jesus, sumiu o negócio aqui, Senhor. Apareceu. Busque direção de Deus e não só em si mesmo. Em vez de confiar só na própria percepção, ore antes de decidir. Gente, oração nunca é demais. Ore por tudo. Não, isso aqui é besteira, Deus não se importa com isso, não, se importa. Te garanto que ele se importa. Aquela coisa que eu sempre falo, a palavra diz que todos os nossos fios de cabelo estão contados. Ontem eu fui na cabeleireira pintar o cabelo, ela não ficou, peraí, Lília, deixa eu contar aqui quantos fios de cabelo você tem, deixa eu contar quantos fios de cabelo branco você tem aqui, que eu quero esconder esses fios brancos, deixa eu contar para eu calcular onde eu tenho que passar a tinta. Não, ela pegou e foi passando. Ela não tinha ideia, ela não me cobrou lá um valor X, de acordo, Lília, olha só, você tem 50 mil fios de cabelo, então 50 mil fios é esse cabelo. Se você tivesse 35 mil, seria mais barato. Ah, você tem 50 mil. Não foi, não é isso. Mas o Senhor, ela não sabe, mas o Senhor sabe. Todos os fios, nossos fios de cabelo estão contados. Gente, isso mostra um Deus de detalhes. É irrelevante para nós. Todos os dias, se você for pegar uma revista médica, você vai ler que nós perdemos fios de cabelo todos os dias, todos os dias. Eu não tenho ideia de quanto eu perco, mas o Senhor sabe quanto eu perco, ele sabe quantos fios de cabelo eu acordei, quantos eu perdi ao longo do dia e com quantos eu estou indo dormir. Porque ele se importa. Ainda bem que o valor não é cobrado pelos fios brancos, né, menina? Ainda bem, né? Senão ia dar ruim aí para muita gente, né? Então, ele se importa, ore. Queridas, experimenta, se você não faz isso, experimenta começar a orar por tudo. Sabe, Senhor, eu estou indo fazer compra. O que eu compro assim? Senhor, qual marca é melhor? Puxa, me ajuda aqui a escolher. Senhor, eu vim comprar uma roupa. Me ajuda a escolher uma roupa. Eu queria uma roupa assim. Experimenta fazer isso. Começa a experimentar, a trazer Deus para aquilo que você acha que é irrelevante. Não é. Você vai ver que ele vai ter a maior alegria em te responder, em te direcionar. Isso vai te trazer uma alegria e vai gerando intimidade, gente. Compare suas decisões com a palavra. Gente, eu vou dar um exemplo clássico, né?
A palavra diz, aquele que mentia não minta mais. Se eu estou querendo mentir, falo, não, mas eu estou querendo mentir porque, olha só, a mentira vai ajudar, porque vai ser, a pessoa não vai ser melhor para ela, vai ser melhor eu mentir. Peraí, a palavra está falando, aquele que mentia não minta mais, que o pai da mentira é o diabo, que Deus, ele não mente, ele, muito pelo contrário, ele é a verdade. Então, peraí, será que essa minha decisão de querer mentir, será que é melhor do que a decisão da palavra? Sabe, compare com a palavra. E se alguém trouxer para você alguma direção ou te apontando alguma decisão que não esteja andando ali em linha com a palavra, rejeita. Porque Jesus, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra viva. Então, assim, o que tá na palavra é a vontade de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é a vontade dele. E peça discernimento, eu sempre falo isso, já falei para vocês, ore pedindo ao Senhor, Senhor, me dá espírito de revelação, espírito de sabedoria e espírito de discernimento. Me ajuda a ter discernimento, de entender o que é para eu fazer. Qual a direção que eu devo tomar? Se é para eu falar, se é para eu ficar calada. Isso aqui vem de ti, Senhor, ou não? Peraí, eu não tenho certeza. Ora, busca na palavra. O Senhor está nos entregando ferramentas para que nós não sejamos guiadas pelas emoções, queridos. Para que a gente não erre. Para que a gente caminhe alinhada com a vontade dele. Isso só vai trazer o melhor dele para nós. Uma coisa que eu falei hoje lá na live do devocional foi que obedecer a Deus, ele é uma proteção para a nossa vida. Sabe por quê? Quando o Senhor nos pede para obedecer, faz isso, faz aquilo, ele não está falando isso porque ele quer mostrar, olha, quer mostrar quem é que manda, tá? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, não é isso. Tudo que o Senhor pede para a gente, até aqui, nas nossas decisões comparadas com a palavra, orando, ele dando essa orientação de orar antes de decidir e de falar, minha filha, peça discernimento a mim, é para proteção, é para nossa proteção. Porque ele quer nos fazer caminhar ali dentro da boa, agradável e perfeita vontade dele. E eu sempre falo, não há lugar mais seguro de estar, gente. É para nossa proteção, para que a gente não se desvie, para que a gente não se machuque, para que a gente não tenha que depois voltar, ajustar a rota. E deixa eu te falar uma coisa, ajustar a rota é sempre mais difícil do que seguir no caminho certo. Um retorno para consertar sempre é mais difícil. Mas vamos lá, acho que a gente não termina isso aqui nem hoje, mas não tem problema. Peça para Deus sondar o seu coração. É um passo prático e muito poderoso orar assim, Senhor, revela o que há em mim, que eu não estou enxergando. Muitas vezes, às vezes a gente não está enxergando mesmo. Sabe por quê? Porque estão entrando tantas coisas na nossa mente, através dos nossos ouvidos, através dos nossos olhos, através do que a gente está falando, e que vai chegando na nossa mente, vai chegando no nosso coração. Às vezes são tantas coisas que estão vindo, estão entrando, porque a gente não está botando um guarda nas portas de entrada da nossa mente, nosso coração, que às vezes a gente não está conseguindo enxergar mesmo, mas quando a gente pede, Senhor, sonda. Você que é o Deus que vê o que a gente não vê, as intenções, as motivações, as áreas escondidas, mostra para a gente. Queridas, ore até mesmo sobre pessoas. Senhor, se tem alguém que está com uma intenção que não é direcionada por ti, mesmo com uma aparência de ser direcionada, mas se não é, Senhor, abre os meus olhos. Eu já errei, gente, nisso. Eu no popular, já me dei mal. E a minha mãe tinha muito discernimento.
E eu me lembro dela falar para mim, cuidado com essas pessoas, cuidado, elas não são tão sinceras como estão parecendo. Olha as atitudes, mas eu mãe, não, são pessoas tão legais, não. Mas, na verdade, ela estava certa, e eu sofri consequências. Mas eu aprendi, e eu oro, e eu peço ao Senhor, Senhor, me mostra as motivações, me mostra se tem algo escondido, me mostra, Senhor, não é viver paranoica não, tá, gente? Não estou falando, deixa eu olhar aqui, peraí, deixa eu olhar aqui, peraí, você, não é isso não. Estou falando para ninguém ser paranoico, eu estou falando para você ser uma mulher dirigida pelo Espírito, e está orando, Senhor, me ajuda, me dá discernimento, a hora de me aproximar, a hora de me afastar. Nem todo mundo é para a gente caminhar, minha BFF, minha best friend forever. Nem todo mundo é para eu contar todas as coisas. Às vezes eu posso caminhar, mas não ser aquela pessoa em que eu rasguei meu coração. Peça ao Senhor, discernimento Ele traz, sabe? E ele, muito mais do que trazer, Ele quer fazer isso, porque Ele quer nos proteger. Vamos lá, porque está quase na hora de acabar. Então, olha só essa oração. A gente não tem como aqui abrir o microfone e ler em voz alta, porque todas juntas, né, em audível, porque não vai ficar bom. Mas eu vou ler aqui em voz alta, eu queria que você, mesmo na sua casa com o microfone fechado, que você lesse esse versículo fazendo dele uma oração. Vamos lá, todas juntas, mesmo com o microfone fechado, vamos fazer desse versículo a nossa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Senhor, vai lá no fundo do meu coração. Igual lá aquelas sondas de petróleo que vão lá no fundo da terra. Sondar ali para ver se tem, né, as substâncias lá necessárias. Vai lá no fundo, Senhor. Vai lá passeando, penetrando aqui nos meus pensamentos. Senhor, se tiver algum caminho mau, se tiver algum caminho que não esteja alinhado com a tua palavra, é isso que significa. Algum caminho que vai me afastar da tua presença, Senhor. Sabe, tira isso de mim, me desperta, me ajuda a me afastar e me guia pelo teu caminho, me guia pelo caminho eterno, me guia pela tua vontade, porque eu quero experimentar o que tu tens para mim. Isaías fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Sabe? É o Senhor falando, olha, se você quiser, passa pela nossa decisão. Passa pela nossa escolha. Se quiserem se quiserem me ouvir, passa por uma obediência, não é só ouvir e pronto, não, é ouvir e obedecer. Comereis o melhor desta terra. O Senhor está pronto a nos dar. Então, para a gente terminar, não confie cegamente no que você sente. Não. Mas peça ao Senhor para sondar o seu coração, para reconheça-o também em todos os teus caminhos, em todas as áreas da sua vida. Não, Senhor, olha aqui. Essa área aqui, tá, mas essa aqui, Senhor, essa aqui eu estudei para isso. Essa aqui eu sou PhD nisso aqui, pode deixar que eu resolvo. Não, sabe, não entra nessa, não. Eu vivo falando isso, gente, mas eu vou falar de novo, que é o arroz e feijão que sustenta a gente. Não tenha medo de ser uma mulher que se posiciona na palavra de Deus. Não tenha medo de ser uma mulher que fala, eu quero ser rendida às direções do Espírito. Se te chamarem de fanática, deixa eu chamar. Sabe por quê? Porque fanático, eu sempre falo isso, fanático é aquela pessoa que só cria regras e cita, até cita coisas, versículos, mas que não vive nada, sabe? E que cumpre coisas sem ter relacionamento com Deus. O Senhor está te chamando para relacionamento.
E uma mulher posicionada e rendida aos pés do Senhor, ela não vai ser fanática, mas ela vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Que o seu caminhar, o seu falar, o seu agir vai revelar lá o que a gente cantou hoje, as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. E que aí eu me lembro, ao ler isso, eu me lembro lá de Mateus 5,16, né, que vai deixar a sua luz brilhar de tal forma que os homens, né, o ser humano, vão ver as nossas boas obras, não para nós mostrarmos que a gente é melhor. Não, as nossas obras vão ser frutos daquilo que nós cremos. Eles vão ver isso e vão dar glórias ao nosso Pai que está no céu. Então, busque a Deus antes de decidir qualquer coisa. Ele já está no teu amanhã, queridos. Ele já se conhece, ele tem um plano sob medida. E peça discernimento constantemente. Não é só assim, eu já pedi agora, hoje é 1º de janeiro de 2026, eu estou pedindo ao Senhor me dá discernimento, aí pronto, agora eu só faço essa oração de novo, 1º de janeiro de 2027, porque eu já orei lá, 1º de janeiro de 26, então aquela oração já vai valer para o ano todo. Não, peça constantemente, sabe, em todas as áreas da sua vida, Ele está pronto para te ajudar. E semana que vem a gente continua conversando como a gente pode aplicar esse discernimento quer dizer, o discernimento e a falta de discernimento, como isso pode ser aplicado, né? Toda essa parte na nossa vida, na prática, no dia a dia. Amém? Então, deixa eu parar aqui para a gente poder orar. Espera aí.